Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de junho de 2025. Hoje vai ser um dia de balança. Sim, o meu signo astrológico. Não, na verdade não tem nada a ver com o meu signo astrológico. Terá sim a ver com estrelas, astros, o céu, né? Mas acho que tem a ver também com um texto muito gostoso do Cássio Zanata. Cássio Zanata é um escritor de primeiríssima linha. Vou dar link aqui para alguns dos livros dele mais recentes, ilustrado pelo Lolo, que é outra figura genial, que são dois gênios que eu tive o privilégio de conviver por algum tempo, quando eu trabalhei na Almap no final dos anos 90, né? O Lolo, diretor de arte, Cássio Zanata, redator, cada um tomou um rumo diferente. Agora, os dois agora estão escrevendo livros. O Lolo tem escrito livros premiados para crianças. Eu também vou dar alguns links aqui, mas hoje um texto muito querido do Zanata era sobre colocar as coisas na balança, né? Tentar achar aí alguma maneira de lidar com as boladas nas costas, não é? E como é que a gente pode, pelo menos do ponto de vista afetivo, tentar contrabalançar e tentar reencontrar algum equilíbrio, tentar encontrar algum otimismo. E eu acho que é isso que eu vou tentar fazer hoje. Ontem, falando em balança, eu acho que eu errei a mão e a balança pendeu para um lado só, perdão. Foi um dia que eu estava bastante afetado por alguns desdobramentos dessa questão tecnológica, da inteligência artificial. É uma questão para realmente, o que a gente coloca do outro lado da balança para fazer um contrapeso, para fazer aí algum tipo de compensação a esse tipo de preocupação, não é? E eu acho que eu vou colocar do lado direito da balança, como diria o Cássio Zanata, eu vou colocar o universo inteiro, ou pelo menos a parte do universo que o telescópio Vera Rubin, lá no Chile, faz tempo que eu estou querendo, faz tempo que a gente está planejando, tentando ir para o Atacama, no Chile, para ver de perto esses observatórios maravilhosos. A primeira vez que a gente estava com passagem comprada, etc., veio a pandemia, a gente teve que cancelar tudo, né? E a gente nunca conseguiu retomar esse sonho. E agora o Vera Rubin está lá, é um absoluto primor de engenharia, é uma coisa absolutamente espantosa, não só do ponto de vista de ciência, mas também do ponto de vista de técnica, porque é um projeto que vai gerar ao longo de 10 anos, ele vai ficar ali durante 10 anos fotografando sem parar o céu do hemisfério sul, com uma câmera gigante que tem 3.200 megas, né, a maior câmera digital possível e imaginável. Ele vai gerar alguma coisa como 500 mil terabytes de dados. Uau! Eu nem sei como é que você armazena isso, como é que você processa isso, como é que você transmite isso. Então, só isso já é uma coisa, mas eu acho que o que realmente impressiona foram as imagens que esse telescópio liberou para a gente babar em cima, que ontem eu fiz questão de baixar 2 dessas imagens na qualidade máxima, 2 TIFFs. TIFF é uma técnica de compressão que você usa quando você não quer perder a qualidade, né? JPEG normalmente é uma compressão destrutiva, ela perde qualidade de uma maneira irreversível, né? E eu baixei lá uns TIFFs de centenas de megas e quando eu abri, eu fiquei pasmo, eu fiquei sem saber o que falar, sem saber o que eu pensar, me vieram lágrimas nos olhos, porque eram imagens que simplesmente indescritíveis. Imagina que num podcast de áudio eu vou conseguir traduzir para vocês o que é um céu salpicado de pontos luminosos e pequenas espirais e pequenas nebulosas. Onde você olhar, se arrastava a imagem de lá para cá, dava zoom, a coisa não acabava nunca mais. E aquilo não é o céu todo, aquilo é uma fatia minúscula do céu, foi só uma amostra grátis, não é? E aí eu lembro que eu chamei minha mulher, que estava emocionadíssima, eu chamei e falei, veja, venha dar uma olhada. Ela falou, nossa, quantas estrelas. Eu falei, não, cada pontinho desses não é uma estrela. Se fosse cada uma estrela, já era maravilhoso. Mas, na verdade, cada pontinho, cada pixel luminoso aqui é uma galáxia.
cada galáxia com dezenas, com centenas de bilhões de estrelas. Isso num pedaço do céu minúsculo, equivalente, sei lá, bota 7 luas para um lado, 7 luas para o outro, alguma coisa assim, né? Um pedaço pequenininho do céu. Aquilo era uma coisa não só se estendendo pelo tempo, se estendendo pelo espaço. Eu vou tentar usar, eu vou dar o link, como sempre, aqui para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser baixar, para quem quiser usar como wallpaper no seu computador, para quem quiser ficar brincando de dar zoom. Mas é simplesmente espantoso e é muito curioso porque hoje tem uma notícia que eu vou compartilhar com vocês também, porque o observatório de Greenwich, se você for a Londres, por favor, se nunca foi, se já foi e tal, de qualquer maneira, visite Greenwich. Greenwich, você pode pegar ali um passeio de barco, ele vai pelo rio Tâmisa e em pouco tempo você vai chegar, é um pouquinho afastado, né, você vai chegar ali no observatório de Greenwich. Faz 350 anos que isso foi construído, foi o rei Charles II que pediu para construir um observatório ali. Ele contratou arquitetos e astrônomos, porque o Charles, na verdade, estava interessado em como auxiliar a navegação, né? O Império Britânico ele acaba se consolidando pelo seu poderio naval e para você conseguir explorar os mares, você tem que entender o céu, para você entender a longitude, a latitude, etc. Então, em 1675, ele manda construir Greenwich. É um belo passeio, vale lembrar que quando você vai marcar algum conference call, alguma conferência, algum Zoom aí com algum gringo, você tem que levar em conta o fuso horário é sempre calculado com relação a uma linha imaginária que passa por onde? Justamente por Greenwich, está lá, você pode ver a linha no chão, né? Você pode ver uma série de instrumentos que foram criados e usados ali ao longo de séculos, 350 anos, e veja, com aqueles instrumentos que na época já eram um primor, né? Telescópios magníficos, o telescópio equatorial, né? Os caras não tinham ideia de que havia alguma outra galáxia além da nossa, né? Aliás, falando em astrologia, imagina, a astrologia tem milhares de anos. Desculpa, os caras não viam nada, os caras não conseguiam identificar Lé com Cré, não tinha a menor ideia do que era um planeta, o que era uma estrela, o que é uma... Não, nada, né? Agora sim a gente está começando a entender o que temos acima das nossas cabeças, o que temos em torno de nós. Então veja, mesmo quando Einstein fez a teoria da relatividade, naquele momento que ele está tentando entender o espaço-tempo, a natureza essencial do universo inteiro, né, como funciona a gravitação, não é? Na cabeça dele tinha uma galáxia só. Imagina se ele soubesse que as leis que ele imaginou ali, não só Newton também, mesma história, imagina a emoção desses caras se eles descobrissem quanta coisa tem lá fora, quanta coisa que a gente só consegue ver porque a gente criou instrumentos muito além da nossa percepção. A gente abre o olho e acha que está vendo tudo, na verdade a gente não está vendo nada, né? Quando a gente criou o primeiro microscópio, criaturas que a gente não sabia que existiam, a gente criou o telescópio e, meu Deus do céu, a coisa não acaba nunca mais. Quando você assiste, sei lá, Star Trek, o espaço, a fronteira final, meu amigo, você vai ter muita coisa para explorar. Capitão Kirk, Spock, a coisa não vai acabar nunca, porque é simplesmente espantoso. E vale lembrar aqui que Vera Rubin, a história é bastante interessante, Vera Rubin, por que o nome Vera Rubin para o telescópio? Vera Rubin é uma astrônoma americana. Infelizmente ela já faleceu, ela não conseguiu, infelizmente, estar presente aqui na inauguração dessa obra, mas ela observava ali tentando entender as galáxias, não é? As galáxias giram, e aí quando você vai aplicar as leis que a gente conhece, né? Newton, quem sabe até mesmo Einstein, não é? A conta não fecha. Porque quando ela observou a rotação das galáxias, ela percebeu que as estrelas que estão mais distantes, mais ou menos quando você tem um disco na vitrola, né? Quando você colocou a agulha na primeira faixa, né? A primeira faixa ali, ela deveria estar girando mais devagar, simplesmente para a conta fechar, em termos de distâncias e massas, etc. Tal. Mas não, as estrelas estavam girando muito mais rápido, o que parecia muito esquisito, a menos que você lance uma hipótese que
talvez tenha mais massa ali do que a gente conhece, mais massa do que a gente enxerga. Talvez tenha algum tipo de massa alterando essa conta toda, esse cálculo todo, algum tipo de massa que a gente não vê. E aí vem o conceito, a ideia, né, a hipótese da matéria escura. Matéria escura, né, seria uma forma que a gente ainda não identificou de matéria que é invisível, não é invisível no sentido espiritual transcendente, não, simplesmente é porque ela não reage à luz. Não é? E talvez explique como que o universo se espalhou, como é que ele se empelotou, como é que ele se agregou. Né? E hoje a gente percebe que essa matéria escura, ela está distribuída de maneiras que a gente está começando a identificar, mesmo a gente não entendendo como ela é feita, a gente consegue identificar onde tem mais, onde tem menos, não é? E esse telescópio vai com essa capacidade simplesmente, literalmente astronômica, né, de você ver tanta coisa ao mesmo tempo, com tanta precisão, com tanta nitidez. Talvez ele ajude a identificar do que se trata, como é que isso tudo funciona, porque faz algum tempo já que os astrofísicos, né, sobretudo os astrofísicos, eles estão diante de um impasse, porque a conta não está fechando. A melhor coisa para um cientista é quando a realidade começa a passar a perna, começa a pregar peças naquilo que você esperava. Né? Quando a realidade não corresponde àquilo que você tinha previsto, para um cientista isso é um sonho, é a melhor coisa possível, porque é sinal talvez de uma teoria melhor. Então os astrônomos estão batendo cabeça aí, o universo está se expandindo em que velocidade? Será que o universo é assim, é assado? Hoje mesmo eu vou dar link aqui, caso alguém tenha interesse em mais uma teoria, uma teoria um pouco exótica, dizendo que finalmente agora a gente consegue explicar o universo inteiro se a gente imaginar que o tempo é tridimensional. Eu não consigo imaginar isso, desculpa, eu sou absolutamente incapaz, né? Para mim o tempo é linear, não consigo imaginar um tempo com 3 dimensões, mas o cara jura de pé junto que a matemática, de uma hora para outra, tudo passa a fazer sentido. Mas veja, esse telescópio está caindo num momento importantíssimo, um momento em que tem grandes questões em aberto. E já que eu falei aqui da Vera Rubin, vale lembrar que no tempo que o Greenwich foi feito, mulheres não podiam participar do processo científico. Tanto que acho que as primeiras mulheres que foram contratadas ali, elas eram computadoras. Computadoras não porque elas funcionassem na base do 0 ou 1, não porque seus cérebros fossem feitos de silício. Aliás, até uma coisa interessante para a gente pensar, vou dar o link aqui para um vídeo demonstrando que essas máquinas maravilhosas, né, que processam terabytes, o seu telefone, o meu PC, na verdade aquilo tudo é areia, a gente conseguiu fazer a areia pensar, não é mesmo? Mas as computadoras não eram feitas de areia, eram feitas de carbono, como eu e você, elas faziam contas, que elas faziam toda a parte matemática, até que eles até mencionam uma delas ali bastante promissora, bastante inteligente, mas ela teve que abandonar o trabalho porque ela casou e depois que casa, então, desculpa, a mulher não pode fazer ciência, mas felizmente ela e o marido continuaram rastreando manchas solares, né? Que espetáculo. Então veja aí, a Vera Rubin representa não só um avanço em termos de ciência, de tecnologia, mas também em questão de igualdade, em questão de oportunidade, em questão de direitos. Está aí uma boa coisa para a gente colocar no lado direito da balança, né? Enquanto, obviamente, o que eu posso colocar do lado esquerdo? Eu posso colocar que as queimadas no Brasil bateram recorde. Estão batendo recorde, então está aqui a Amazônia queimando descabeladamente. Eu posso colocar também do lado esquerdo que Trump está querendo reverter a legislação para permitir que dezenas de milhões de acres de florestas e parques nacionais americanos sejam sacrificados para fazer empreendimentos e estradas. O que mais que eu posso colocar do lado esquerdo? O que eu posso colocar do lado esquerdo da balança, e a balança já está começando a ficar um pouco mais desequilibrada, infelizmente, é simplesmente calor, ondas de calor. Os Estados Unidos estão enfrentando nos próximos dias ondas de calor medonhas, né? A Inglaterra também está apavorada com ondas de calor, e eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante sobre um aspecto que a gente acaba esquecendo das ondas de calor, que não é só uma questão de temperatura.
tem a questão de como você percebe essa temperatura. Não é por isso que quando você vai lá ver no seu aplicativo de clima, né, de previsão do tempo, aparece ali temperatura, 19 graus, feels like 13, né? Ou seja, parece que é 13. Por que parece? Porque nós, mamíferos, mantemos a nossa temperatura mais ou menos, né, constante, suando, né? Quando está quente demais, a gente, para não superaquecer, porque superaquecer vai botar em parafuso toda a sua bioquímica, certo? Ninguém quer isso. Então, o que a gente faz para não cozinhar? A gente transpira pela pele, que aliás é um feito da espécie humana, né? A espécie humana abriu mão daquela pelagem que todos os animais têm, né? O cachorro, quando ele está esquentando demais, ele fica resfolegando, né? Nós desenvolvemos pela evolução essa pele, que parece muito a pele de porco, aliás, né? Porco é outro mamífero parecido, né? Que também abriu mão da pelagem, mas a gente transpira. Por isso que a gente consegue caçar ao meio-dia, por isso que a gente conseguiu botar em extinção vários tipos de mamífero. O mamífero lá na hora do almoço, do sol, o coitado está esbaforido e a gente está felizão, trucidando todo mundo. A gente transpira, certo? Certo. Então, transpirar é uma maneira que você tem de equilibrar a sua temperatura. Isto é, se a umidade do ar for favorável, né? Porque você consegue transpirar se o ar estiver relativamente seco. Agora, a partir de um certo ponto de umidade do ar, você não consegue mais transpirar, não tem o que fazer, você pode suar quanto você quiser, a água não vai evaporar e você começa a superaquecer. Isso que preocupa quando você vê, olha, fez 40 graus em Londres, tá, mas qual era a umidade relativa do ar? Não é? Porque o que está começando a acontecer com o aquecimento global é um aumento da evaporação dos oceanos. Se aumenta a evaporação, adivinha o que acontece? Aumenta a umidade do ar. Se aumenta a umidade do ar, isso significa que você não consegue mais dar conta, mesmo de uma temperatura que não é tão exagerada assim, né? Não sei se alguém já algum dia pôs os pés no deserto do Saara, a temperatura devia ter, eu lembro bastante bem, devia ter uns 45 graus à sombra, mas você não padece porque o ar é muito seco, né? Você nem percebe tanto assim, você percebe só o sol forte, mas você está transpirando um monte sem perceber, tanto que você corre o risco de desidratar, né? E quem sabe o que acontece quando você está no sol, né? Você tem uma insolação, você desidrata, aí você tem visões e você acaba gerando monoteísmos pelo mundo, que é a minha tese, que grande parte das religiões dominantes tem a ver com algum tipo de insolação, né? Mas voltando, o que é fundamental para a saúde humana é justamente a questão de temperatura amena associada a uma umidade do ar amena, só que isso tudo está ficando para trás, porque o que está começando a acontecer é ondas de calor associadas à umidade. Tanto que eu vou dar um link aqui para um vídeo muito bacaninha da PBS que explica como é que você mede essa temperatura sentida, essa temperatura percebida. Você usa praticamente um termômetro molhado, você enrola o termômetro num pedaço de gaze molhada, né? A gaze vai evaporar, isso vai gerar uma outra temperatura no termômetro mais baixa, então isso simula mais ou menos como você sente, temperatura de bulbo úmido, que chama isso, né? Mas infelizmente, com o aquecimento global, várias regiões da Terra, e tem ali mapas, inclusive, visualizações para a gente perceber quais são os lugares onde simplesmente não vai adiantar abanar, não vai adiantar ligar o ventilador, não vai adiantar nada a não ser ar-condicionado, né? Ou seja, a gente está virando uma espécie que vai depender de ar-condicionado para sobreviver, sendo que ar-condicionado, na verdade, piora a situação porque ele esquenta mais o meio ambiente do que ele esfria o seu quartinho, não é? Então, é uma situação bastante preocupante e é o que a gente conseguiu fazer além disso. Aliás, falando em ar-condicionado e condições bastante controladas, não sei se vocês já perceberam nas últimas vezes que vocês viajaram de avião, mas tem mais turbulência, né? Essa viagem que a gente fez recentemente, uma viagem particularmente longa,
passamos por turbulências ali que eu nunca tinha visto. Não foi, ninguém bateu a cabeça no teto porque era um avião gigantesco. Mas, cara, muito incômodo, a ponto de você acordar no meio da noite com o bicho dando solavanco, né? E parece que esse é o novo anormal, porque, infelizmente, como a gente conseguiu mudar, né, o padrão de evaporação, o padrão de turbulência está começando a virar um problema severo, né? Aliás, hoje, por uma extrema coincidência, um voo, acho que da American Airlines, também, na hora que ele estava decolando, passou por uma lufada súbita, agora tem esse nome, se chama Sudden Bursts ou alguma coisa assim, né? Lufadas súbitas, e, nossa, foi um Deus nos acuda, saiu tudo voando, prato, café da manhã, tudo para tudo quanto é lado. E isso é muito difícil de controlar, isso é muito difícil de prever e isso pode derrubar um avião em circunstâncias mais frágeis, né? Então, veja, enquanto companhias aéreas estão querendo montar aí pacotes de luxo, suítes principescas da Panam, sei lá, aquelas companhias aéreas dos Emirados estão fazendo quartos nababescos, tal, desculpa, mas turbulência vai ser igual para todo mundo. Você não vai ter como colocar um amortecedor, né, na suíte presidencial da primeira classe AAA, né, sei lá o que, da Turkish Airlines. Não tem muito o que fazer, né? E, aliás, outra coisa para colocar, infelizmente, no lado esquerdo da balança, e o que talvez explique por que o aquecimento está tão pronunciado e os efeitos estão tão dramáticos, né, é que a gente conseguiu, uma coisa bastante difícil de aceitar, nós conseguimos impactar as nuvens. A qualquer momento, né, quando um alienígena olha o nosso planeta, 2/3 do nosso planeta vão estar cobertos por nuvens. E faz lembrar aquela música do Caetano Veloso, Terra, não é? Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi quando eu vi pela primeira vez a tal fotografia, não é? Pois bem, toda vez que você tem uma foto da Terra, muito provavelmente ela vai estar coberta de nuvens cada vez menos. Por quê? Existem nuvens e nuvens, existem nuvens que são mais branquinhas, que eu vou esquecer o nome de todas elas, porque eu nunca consegui decorar, e elas refletem o sol, né? Então a luz do sol bate nessas nuvens maravilhosas e branquinhas e volta. Então, não esquenta tanto a Terra, ela acaba protegendo a Terra do aquecimento. O que acontece é que, eu continuo usando essa expressão, o que acontece, mas lamentavelmente, como diria meu pai, lamentavelmente, as nuvens agora estão mudando, você tem menos nuvens dessas branquinhas maravilhosas, refletivas, etc. e tal, e você tem nuvens um pouco mais esparsas e muitas delas mais escuras. Então, elas não só não estão refletindo tanto calor, como elas estão absorvendo mais calor. Então, a gente entra num ciclo, infelizmente, vicioso, em que com menos nuvens o aquecimento aumenta, com o aquecimento aumenta, você tem menos nuvens, né? Então, a gente conseguiu fazer uma coisa absolutamente impensável, que é pegar a balança que estava bem equilibradinha, né, a balança das condições de vida nesse planeta, que, puxa, a gente estava numa época tão favorável, né, o planeta demorou tanto para se estabilizar, a gente conseguiu chutar o tabuleiro, né, então a gente está conseguindo fazer, mas é óbvio que, aí eu falo, bom, tá bom, então vamos pensar na ciência, vamos pensar, ok, chega de pensar no estrago que a nossa ganância, que a nossa irresponsabilidade fez, e vamos pensar na fabulosa colaboração desinteressada da ciência, né, porque não se pergunta aí em que Deus você acredita ou não acredita, qual é a cor da sua pele, tanto faz, o importante é a gente avançar o conhecimento humano, e mais ou menos nessa linha tem uma notícia bem legal, saiu em vários jornais e tal, tem uma notícia absolutamente maravilhosa para quem padece com diabetes do tipo 2, cientistas americanos conseguiram fazer um tratamento extraordinário em que eles pegaram 12 pacientes com diabetes 2 e com uma injeção só. Diabetes do tipo 2 é uma condição que afeta a sua vida para o resto da vida, literalmente. É uma condição crônica. Você vai ter que ficar monitorando insulina o tempo inteiro, né? Monitorando glicose, tomando insulina. É uma vida de que você está o tempo inteiro ali tenso. Pois bem, com uma injeção só, 10 dos 12 pacientes simplesmente ficaram normais. Opa, faz um ano já, os caras não estão nem aí mais, a coisa normalizou.
uma injeção só. Os outros dois, a situação melhorou bastante. Não é que não aconteceu nada, melhorou bastante, mas não zerou. Né? Que injeção maravilhosa é essa? É, sei lá, o pó da unha de um santo ou alguma coisa que pessoas rezaram ou fizeram jurei reiki em cima, não é alguma coisa que foi deixada, né, à luz do luar numa data espetacular. Aliás, eu estou dizendo isso porque eu descobri que existe uma tradição italiana que no solstício de verão que acabou de acontecer, não é, se você colocar uma garrafa de água com ervas à luz do luar, isso vai ter propriedades absolutamente extraordinárias. Hashtag, só que não, eu ainda prefiro essa injeção. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. O que eu falo injeção aqui, na verdade, é uma coisa muito mais fascinante. Os cientistas conseguiram pegar células do próprio paciente, conseguiram regredir, como se fosse uma máquina do tempo. Volta para um estágio em que elas eram células-tronco que em princípio poderiam virar qualquer coisa. Né? Uma célula-tronco, ela tem poderes extraordinários, ela pode virar qualquer coisa. Ela pode virar o seu fígado, ela pode virar a ponta do seu nariz, ela pode virar o seu ovário, tanto faz. Né? Eles conseguem voltar uma célula para um estado inicial de célula-tronco, e aí eles não sei exatamente como, não tenho a menor ideia, eles convencem essas células-tronco a simplesmente reporem as células do pâncreas. É o seguinte, você é uma célula-tronco, sabe o que você vai ser quando crescer? Uma célula do pâncreas. Eu não sei como é que você faz isso, como é que você convence uma célula, qual é o rumo que ela tem que tomar, mas eles conseguiram convencer, você injeta essas células-tronco que já estão ali com uma ideia na cabeça, e pronto, elas vão virar uma célula do pâncreas, e acho que foi isso que aconteceu, e pronto, esse é um tratamento ainda experimental. O custo disso não está claro, mas veja o quanto a gente consegue avançar em termos de ciência da vida. E eu vou fazer um contraponto, já que ontem, né, isso é do lado direito da balança, tá? Mas ontem eu estava aqui desesperado por causa dessa história de inteligência artificial, de influencers, né, das redes preocupadas com engajamento, com qualquer porcaria que apareça, não é? Mas tem uma história aqui eu acho bastante tocante, de uma influencer americana, eu já esqueci o nome dela. Aliás, é bom eu esquecer, nem vou mencionar, porque eu não quero ficar dando propaganda para essa doida, mas é uma pessoa que resolveu, né, dedicar a sua existência a simplesmente promover tratamentos completamente fantasiosos para o câncer. Ela sai por aí vendendo a história de que quimioterapia é um veneno, que radioterapia é uma agressão, né, que você é perfeitamente capaz de curar o seu próprio câncer com uma alimentação adequada, né, com sei lá o que, água mineral, não sei que diabo que é o tratamento dela, curiosamente chama tratamento de Gerson, não sei se é o jogador de futebol, não é? Mas essa moça gosta de levar vantagem em tudo, né? Então ela está aí, fez uma carreira, está fazendo uma carreira, ela é uma influencer bastante poderosa da desinformação, da anticiência. E a ironia, se é que a gente pode chamar de ironia uma coisa trágica, é que a filha dela, eu vou dar o link para a reportagem, uma graça, a moça, desenvolveu uma forma de linfoma, um tipo de câncer que a ciência consegue curar em 80% dos casos, certo? O que acontece, a moça, por influência da mãe, não se tratou e morreu. Morreu porque a mãe acha que quimioterapia é um atentado, deve ser uma coisa do demônio, não é uma coisa de Deus, eu não sei qual é o argumento, né? E agora os irmãos estão falando, olha, a nossa mãe literalmente, matou a nossa irmã com desinformação. Então, quando a gente vê aí influencers vendendo coisas completamente estapafúrdias, tratamentos malucos, eu já vi gente seguindo um americano imbecil que acha que não vai envelhecer nunca, não é? Isso custa vidas, isso a gente coloca do lado esquerdo da balança e o universo inteiro ali está com a língua de fora tentando compensar esse tipo de burrice. Como é que a gente está usando, né, os recursos mais avançados da história? A gente construiu uma rede mundial de computadores, construiu a nuvem, não a nuvem que a gente conseguiu estragar, a nuvem, infelizmente, a nuvem digital. E o que as pessoas estão usando isso é para vender narrativas sem pé nem cabeça. Isso me faz lembrar uma história curiosa. Eu não entendo nada de rock, ponto.
lamento, desculpe, não sei se é uma questão geracional, se eu nasci com defeito, mas eu não consigo nem pensar em rock, eu não gosto, eu não sei nada, eu simplesmente não sei nada. Então, por conta disso, eu não sei quem é Grateful Dead, ok? Então, lamento, desculpe se eu decepcionei vocês, mas eu não tenho a menor ideia do que seja Grateful Dead. Mas Grateful Dead, aparentemente, é uma banda que teve um papel importante no começo da internet, porque o Grateful Dead, pelo que eu li, eu vou dar o link aqui para vocês dar uma olhada na história, era uma banda que tinha uma pegada um pouco, sei lá, um pouco meio riponga, que contra a propriedade privada. Então eles falavam, olha, gravem os nossos concertos, gravem as nossas músicas, façam fita cassete, distribuam. Eles tinham uma pegada ali de compartilhamento, né, de não ter interesses de tão capitalistas assim, por assim dizer, né? E eles tinham ali uma comunidade de fãs incrível, e nessa época estava surgindo a pré-história da internet, que eram comunidades que conseguiam trocar figurinha por uma coisa que é chamada de BBS. BBS era um espaço digital, chama Bulletin Board System, onde você tinha que usar sua linha telefônica. Tá? A interface não era uma interface bonita como é da internet, isso é antes da internet. Você entrava ali, você podia trocar mensagens, você podia colocar alguns arquivos, você podia compartilhar uns textos, mas era uma coisa muito, 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 muito mais primitiva do que a internet, mas já era maravilhoso. Eu me lembro das BBS, eu me lembro da BBS da Mandic, eu me lembro da BBS, acho que da Diodata também, na época acho que era Persocom. Né? Eu cheguei a entrar em algumas BBS, mas eu não sou tão nerd assim, né? Não achei tanta graça, não queria ficar lá, eu tinha acho que coisa mais interessante para fazer, né? Mas as primeiras BBS, para quem era fã do Grateful Dead, era uma maravilha, porque eles se organizavam, se encontravam, se conheciam, trocavam figurinhas, mandavam mensagens, era uma coisa inédita, porque antes, vamos imaginar, você é o único fã do Grateful Dead na sua escola, né, no seu bairro, no seu condomínio fechado. E de uma hora para outra você tem uma ferramenta que permite que você faça parte de alguma coisa muito maior. Não é? Então, esse espírito bastante generoso, esse espírito bastante coletivo, perdão, engasgo rápido aqui, dos fãs do Grateful Dead, acabou dando o tom, acabou dando meio que uma direção inicial para aquilo que se tornaria a internet. A internet, eu lembro no começo, né, era bastante influenciado por essa. Muitos desses caras da BBS acabaram criando seus próprios provedores de acesso, eu me lembro de alguns, né, alguns viraram amigos para a vida inteira. Então, o início bastante idealista, bastante romântico, bastante generoso da internet vem um pouco, inclusive, de uma experiência de fãs do Grateful Dead. E isso é do lado direito da balança, agora do lado esquerdo da balança eu vou colocar o que aconteceu. Eu descobri recentemente uma coisa chamada Stan, não é o Stan Lee que criou o Homem-Aranha, né, um velhinho genial. Stan é uma mistura de stalker com fã, eu não sabia disso, e isso parece ser um pesadelo para celebridades como Taylor Swift, que eu também não sei quem é, se entrar aqui em casa eu não vou reconhecer, infelizmente não. O que são stans? Stans são fãs que não são legais como os fãs do Grateful Dead. Os stans são gente que fica obcecada com uma celebridade, que começa a ter expectativas completamente delirantes com relação a uma celebridade, e quando a celebridade toma algum outro rumo, porque afinal as celebridades têm, perdão, eu acho que o frio está comprometendo um pouco a minha dicção aqui, as celebridades têm bestunto, têm livre-arbítrio, né? Elas são fluídas, elas não são uma identidade fixa, né? O que acontece é quando a celebridade dá algum passo que os stans, que esse grupo obcecado não gosta, os caras partem para o massacre, partem para agressão verbal, partem para ameaças. Então, isso acaba gerando uma pressão no artista, que é uma pressão insuportável. Eu não sabia disso, né? Estava bastante distante desse tipo de cultura, mas vejam que coisa interessante, aquela ingenuidade do começo, né? De meia dúzia de pessoas na Califórnia, no Vale do Silício, achando que todo mundo era bacana, todo mundo era legal, criaram uma plataforma sem um sistema imunológico, né, que pudesse evitar justamente o que está acontecendo agora. Né, as pessoas se organizando de uma maneira completamente tóxica, de uma maneira que não é construtiva, de uma maneira que é destrutiva, e isso é interessante. Eu vou dar o link aqui. Aliás, eu não tenho a menor ideia de quem seja essa moça.
Freia Índia. É alguém? Eu não sei quem é. Bom, não sei, essa moça chamada Freia Índia é muito bonita, inclusive, não é? Ela está fazendo um depoimento muito interessante num canal que eu não conhecia, que chama Instituto de Artes e Ideias, em que ela está falando sobre a própria geração e ela está lamentando uma coisa que, para mim, pega um pouco de mau jeito. Né? Ela falou, olha, a minha geração não flertou, a minha geração não encontrou gente por acaso, a minha geração não teve que descobrir como é que você encontra tal coisa. Não, porque a gente nasceu num mundo onde é tudo uma questão de clique. A comida eu peço por um clique, um livro eu peço por um clique, a aula eu vejo numa tela, eu vejo tudo numa tela, eu seleciono parceiros pela tela e daí para frente é o sexo direto. Né? Eu não sei quando alguém me conta como é que era a vida antes, em que você podia encontrar alguém por acaso, eu te vejo sair por aí, te avisei que a cidade era um vão, né? Essas histórias todas que, nossa, fazem parte da minha história afetiva, encontros, desencontros, ansiedades, coincidências, né? Aquela torcida, porque será que eu vou encontrar novamente? E o que eu faço agora? Toda essa dança, toda essa coreografia que um dia pode se tornar amor, que um dia pode se tornar sexo, eles não têm ideia do que é. Porque eles estão crescendo num mundo em que tudo é on demand, onde tudo é instantâneo. Né? E ela faz até um comentário que eu achei bastante interessante, que não dá para chamar isso de comunidade online. Não tem comunidade online. Quem inventou essa história não sabe o que é comunidade, porque não tem contato real ali. É uma coisa completamente imaginária, é uma coisa completamente, nem vou chamar de virtual porque isso é óbvio, mas é uma coisa sem alma, é uma coisa que não tem aquilo que nos torna mais humanos, que é o contato, que é justamente o inesperado, que é justamente o tempo, que é justamente a ansiedade, que é justamente o afeto. E aí eu vou concluir essa história toda, já que eu estou citando um monte de gente velhinha aqui, já que eu estou citando amigos de velha data, de tempos que eram, sob vários pontos de vista, muito mais excitantes, muito mais apaixonantes. Tem uma entrevista muito interessante do Ira Flatow, que eu adoro o Ira Flatow, do Science Friday. Science Friday é um canal que, assim como alguns 14 super raríssimos colaboram todo mês, o Science Friday também aceita doações. Eu dou para o Science Friday todo mês. Aliás, acabei de fazer uma doação maior ainda, porque eles estão ameaçados pelo governo Trump, né, de ter os fundos, né, toda a receita ser sabotada. Pois bem, o Ira Flatow, ele fez uma entrevista com dois autores ali, que são dois pesquisadores da área médica que estão tentando entender o que em inglês se chama de super-agers, né, os velhinhos que envelhecem super bem. Porque tem velhinhos que de repente 80, 90, 100, os caras estão mandando bem, estão lúcidos, estão ativos, estão fazendo coisas, né, estão saudáveis. Qual é o segredo? Né? Então eles foram atrás de velhinhos que tivessem mais de 85 anos, que ainda tivessem a cognição plena ou bastante boa, que não tivessem desenvolvido nenhuma doença mais grave, não é? Para tentar entender o que aconteceu. Será que é genética? Né? Será que é a graça divina? Será que é, né, reencarnação? Não, o que eles perceberam, e isso é bastante interessante, isso me surpreendeu, é que o componente genético não é tão importante assim. Você não vai encontrar ali um gene da vida longa. São pessoas que têm algumas coisas em comum. São pessoas que são alegres, que são motivadas, que são ativas, que são positivas, que têm uma vida, que têm hábitos saudáveis, né, que, como a gente fala aqui no radinho, fazem menos merda, inclusive, não é? E que, sobretudo, e aí está o ponto, são pessoas que têm uma vida social rica. São pessoas que amam, são pessoas de quem as pessoas também gostam. Né? Durante a gravação ali é um programa de rádio, né? Várias vezes o telefone tocou e de repente alguém falando, olha, eu tenho uma vizinha minha de 94 anos que eu adoro, ela é uma figura super importante na comunidade, ela é um farol para todo mundo, olha, é minha companheira de balada. Né? Várias ligações dessa reconhecendo pessoas que têm uma vitalidade extraordinária e são importantes na sua própria comunidade. Eu vejo o papai está com 94,
lúcido, né? Nunca teve problema nenhum, realmente ele teve uma vida bastante regrada do ponto de vista de hábitos, uma mente que sempre foi ativa, né? E aí a gente fica pensando por que a gente está se surpreendendo com isso? Por que a gente está se surpreendendo com algo tão óbvio quanto reconhecer que nós, humanos, somos criaturas relacionais, que a gente se desenvolve plenamente através de relações que são com 5 sentidos, né? Não é uma relação virtual numa tela, é uma relação que tem cheiro, que tem medo, que tem toque, que tem gosto, né? Quem aqui que for um pouco mais velho deve lembrar de odores, perfumes, sabores, que você não esquece nunca mais, né? De relações que te marcaram para o resto da vida. Como que a gente esqueceu que nós somos criaturas relacionais? Como que a gente conheceu? E aí eu encerro, justamente, estou falando bastante hoje, com uma coisa para colocar do lado direito da balança também. O Sean Carroll, que é aquele astrofísico que eu sempre comento com vocês, ele está entrevistando um professor de filosofia que dedicou a vida, e escreveu um livro agora, escreveu vários livros sobre outras filosofias, né? Toda vez que alguém vai estudar filosofia, vai estudar, sei lá, vai estudar Descartes, vai estudar Kant, vai estudar Platão, vai estudar Aristóteles, mas o Ocidente não é um único lugar que não inventou a filosofia. Né, você tem a filosofia do mundo da Ásia, da China, você tem a filosofia de países africanos, e ele começou a colocar várias questões muito interessantes ali, que sobretudo vão desembocar no budismo, no daoísmo, e o budismo fala, não existe essência, não existe uma identidade, não existe uma alma, o que existe são coisas relacionais, as coisas não existem em si, elas existem em relações. Como é que a gente esqueceu tudo isso? Como é que a gente faz para recuperar, né, num mundo onde, né, tem uma geração aí que não consegue nem te olhar nos olhos, né, uma geração que quando você vai falar, vai achar que você é um velho gagá saudosista, né, escrevendo textos que de repente parecem uma coisa de 300 anos atrás. Mas em muito pouco tempo a gente esqueceu isso. Né? Então, raríssimos e raríssimos, esse é um episódio talvez um pouco mais longo, porque eu estou justamente tentando contrabalançar, né, essas coisas um pouco mais pesadas do que eu acabei compartilhando ontem, com coisas que acho que nos dão um pouco mais de luz. Aliás, esse estudioso de filosofias, ele disse, puxa, em algum momento a gente esqueceu, inclusive, que filosofia não são só questões lógicas, metafísicas, filosofia é como viver a vida. Filosofia é como você viver uma vida plena, o que faz uma vida ter sentido ou não. Né? Então, filosofia serve para isso, ou pelo menos deveria servir. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, vocês estão do lado direito da minha balança. Um grande abraço e até amanhã.